Samuel. E o capítulo de número 4, onde nós vamos ler um pequeno trecho da Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E o seu nome era Mefibosete. E você, virando algumas páginas para frente no livro de 2 Samuel mesmo, capítulo de número 9, chegou uma hora que Davi foi incomodado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui em 2 Samuel capítulo 9, versículo de número 1, diz assim: perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Nesse momento, gostaria que vocês pensassem assim. Talvez vocês não entendam, mas lá no passado, Samuel, ou melhor, Davi, ele fez uma aliança com Jonatas. E a aliança foi mais ou menos assim. Ou melhor, eu prefiro abrir 1 Samuel, capítulo de número 18, se você voltar um pouquinho, para você possa entender bem a mensagem. 1 Samuel, capítulo 18, diz assim, no versículo 1: acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha só que lindo. E diz no versículo 2: Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E diz assim: Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, e até mesmo a sua espada, o seu arco e seu cinto. Aonde quer que Saul enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra. Era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. E quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tambores e com instrumentos de música. E por aqui nós percebemos que Davi fez uma aliança com Jonatas. E voltando agora para o livro Samuel, porém lá onde nós estávamos, 2 Samuel, capítulo de número 9, chegou o momento que Davi falou queria saber se existia mais alguém da casa de Saul para que ele viesse a abençoar. E no versículo 2 diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: ele, teu servo. E perguntou o rei: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu gostaria de interromper um pouquinho a mensagem nesse momento. Esse cidadão chamado Ziba, ele tomava conta de todo o espólio que era de Saul. Ele tomava conta de tudo. Podem se sentar. E nós percebemos que esse Ziba, nesse momento, ele fez questão de falar: ainda existe um aleijado de ambos os pés. Não haveria necessidade de ele falar isso. Mas de uma certa forma nós percebemos que Ziba, de uma certa forma, queria queimar Mefibosete. Eu digo para você uma coisa: sempre há alguém que queira te queimar. Sempre vai existir alguém que vai querer prejudicar a sua trajetória. Mas se Deus está no negócio, não temas. Creia somente, porque Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida. Nesse momento nós percebemos que Ziba já mencionou o nome dele.
E depois perguntou ao rei, no versículo 4, perguntou ao rei: onde está? E respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era uma cidade muito triste. Lodebar era uma cidade que nós podemos falar que é um lugar de tristeza e de escravidão. Era uma terra árida, uma terra sem vida, uma terra sem pasto. E é para este lugar que foi Mefibosete. E talvez você fique pensando assim: mas pelo menos ele se salvou. Mas Mefibosete, quando tinha 5 anos, relata a Bíblia, morreu seu pai e morreu seu avô. Seu avô nada mais nada menos era o rei de Israel. E falando sobre dinastia, ele era da 3ª geração. Era muito comum naquela época, eu tenho certeza que Mefibosete, quando ele estava lá, alguém chegar para Mefibosete e falar para ele: ô Meribe, que eles chamavam de Meribe, Meribe, e agradavam a ele. E agradavam a ele, brincavam com ele. Por quê? Para agradá-lo, porque ele era neto do rei. E nada melhor do que fazer isso quando ele era pequeno, quando ele ainda era pequenino. Porque quem sabe, quando ele fosse rei, ele ia dar o trono, ele se lembrasse daquelas pessoas. Mas houve uma fatalidade naquele momento. Nós percebemos que houve uma guerra. E nós sabemos muito bem que Mefibosete, no meio daquela guerra, ele foi para Lodebar. E a sua ama, a sua babá, ela o derrubou e ele quebrou seus tornozelos e ficou aleijado de ambos os pés. Mas o que eu acho muito interessante é que Mefibosete não tinha esse nome. Mefibosete tinha outro nome antes de acontecer todas essas coisas tristes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Primeiro Crônicas, capítulo 8, para que você possa entender muito bem essa mensagem. Versículo de número 34, que diz assim a palavra de Deus: o filho de Jonatas, Meribe Baal, que gerou a Mica. E aqui no primeiro livro de Crônicas, porém no capítulo 9, versículo de número 40, eu gostaria que você abrisse no versículo 1 Crônicas 9:40 agora, que diz assim: o filho de Jonatas, Meribe Baal,